Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na Sociedade Chesterton Brasil, aqui no nosso canal no YouTube. E eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a amplitude de Chesterton, como nós falamos já em outras oportunidades, de como Chesterton é de fato um escritor, no sentido mais verdadeiro da palavra, como um mestre da sua língua, o inglês, certo? Chesterton desincumbia o papel de falar das suas ideias nos mais diversos formatos e mesmo, vamos chamar das mais diversas mídias. Chesterton teve implicado, por exemplo, nos inícios da BBC, que é a grande emissora estatal, mais ou menos estatal, hoje em dia no Reino Unido, mas a grande representação do povo britânico. O pessoal tem muito do imaginário, televisão, rádio, internet, informação, mesmo jornal impresso e assim por diante. Tá? Então, a BBC, não, jornal impresso, acho que o grande deles lá, o Times. Mas de toda forma, o Chesterton teve no início disso, o Chesterton teve a sua própria publicação, o Chesterton esteve contribuindo com várias outras publicações, deu palestras e assim por diante. Nós temos, infelizmente, pouquíssima coisa gravada de Chesterton falando, e eu particularmente conheço um único registro, certo, de pouca qualidade. Tá? Então isso aí é uma pena, mas de toda forma, Chesterton é um homem que desincumbia a arte da comunicação, especialmente da escrita, em vários formatos e ambientes, tá bem? E aí, mas aqui eu quero enfatizar sobretudo a questão de Chesterton como filósofo. Então, se a gente nunca pensou Chesterton como filósofo, vale a pena pensar. Eu acredito que, sinceramente, até fica aí o dever de casa, que eu espero a nossa equipe aqui não me deixe esquecer, a gente fazer uma pesquisa mais ampla sobre o que se tem feito, sobretudo com Chesterton na academia. Fora, Brasil já está acontecendo alguma coisa, mas eu penso fora do Brasil, e quando eu penso fora do Brasil, eu penso sobretudo na questão de Chesterton ser naturalmente apresentado como um instrumental, para o desenvolvimento de algum esforço filosófico de alguém. O que eu quero dizer com isso? Bom, hoje em dia ninguém questiona eu usar, por exemplo, Nietzsche para fazer uma apreciação filosófica de alguma coisa, como referencial teórico, ou então de eu usar, óbvio, eu falar dos medalhões nem precisa, vocês todos conhecem, Locke, falar de Hegel, falar de Kant, falar desses caras todos, Ainda que hoje em dia todos esses autores mais antigos da modernidade ou da contemporaneidade no seu início, eles precisam ser muitas vezes criticados, mas ninguém questiona, tá? Mas a impressão que eu tenho é que, pelo menos dentro do contexto nacional, hoje em dia quem quisesse fazer um trabalho falando de Chesterton, teria que meio que justificar, teria que meio que explicar isso para o seu orientador, e assim por diante, e pensar quem ia compor a sua banca, porque não é todo mundo que conhece, assim por diante, tá? Então, nós estamos caminhando e eu tenho a firme esperança, eu acho que é mais que esperança, eu acho que tem vários sinais que apontam para isso, que Chesterton, em algum momento do futuro, vai ser esses lugares não questionáveis, ou seja, é um cara que, não, tudo bem, é um filósofo, e com as suas peculiaridades, certo? Mas, e quando falo de peculiaridades, falo especialmente porque o pensamento de Chesterton não é aquele pensamento que alguns poderiam esperar em termos de organização conceitual, tá? Ainda que a apreciação de alguns autores muito falados também mostram que não é tão simples assim encontrar os conceitos dentro das suas obras, certo? Então, isso me parece desculpa esfarrapada, tá? Dizer que Chesterton não se prestaria a esse uso por causa de talvez das suas ideias ou dos seus conceitos estarem espalhados ali em várias obras, assim por diante, certo? Isso me parece desculpa de forma alguma. E hoje, dito isso, hoje, falando, depois de dizer da relevância de Chesterton como filósofo, tá? Vale a pena a gente olhar para esse segundo capítulo aqui de Ortodoxia, justamente para entender como Chesterton procura, e por que Chesterton procura no primeiro, já no começo. A gente tem o primeiro capítulo, certo? Que eu até achei muito interessante, que Chesterton não se preocupou em fazer isso na sua obra. Ele tem um prefácio, tá? Aqui na Ortodoxia. O prefácio, a nossa edição ainda, ela traz para vocês, essa edição que eu estou usando é a nossa, tá? E não é por nada. Eu acredito na qualidade dela, certo? Em todos os sentidos. Ao mesmo tempo também que ela traz para vocês uma série de polêmicas, são 4 controvérsias,
certo? Em que Chesterton se enfrenta com alguns temas, tá? Em O Interlocutor, onde ele se enfrenta com alguns temas que vão, né, ajudar-nos a, vamos dizer assim, esquentar os motores e compreender as questões em que estava metido Chesterton quando escreve Ortodoxia, por exemplo, tá? Então isso aqui é algo especial da nossa edição. Mas a obra, né, na sua, estritamente falando, ela tem um prefácio muito breve e em seguida nós temos um primeiro capítulo, tá? E esse primeiro capítulo quase nos serve como introdução, certo? Não tem esse título, mas é praticamente como se fosse isso, tá? E o segundo capítulo eu tenho a tendência na minha imaginação de considerar ele de fato o primeiro capítulo de Ortodoxia, tá? Porque no primeiro capítulo Chesterton nos apresenta as razões que levaram ele à escrita do livro, certo? Ou seja, as provocações relacionadas às críticas que ele fazia, né? Por exemplo, a questão de dizer, olha, Chesterton critica a falta, né, de uma filosofia integral nos autores contemporâneos. Eu vou me preocupar com a minha filosofia quando Chesterton apresentar a dele. Bom, ele dizia, né, vocês fizeram a provocação com o cara errado, porque eu, né, não acho grande coisa, ou não, para mim não é um problema, ou melhor, eu tenho a tendência, isso que ele fala, essas são as palavras dele, a responder uma provocação escrevendo um livro, né, que é esse aqui. E ele fala também de outras coisas, o desejo, né, de qual o processo que eu levo à escrita de Ortodoxia e assim por diante, tá? Agora, esse processo a gente vê muito claramente nesse primeiro capítulo, que é um processo de um homem procurando a unidade, né, daquilo que é as várias crenças que ele possui, ou qual ele tem a impressão, ou já comprovou até segunda ordem, né, que são verdadeiras. Por que isso? Isso é um processo, gente, que muitos de nós, às vezes, negligencia ou não tem a condição de fazer. Por que não tem a condição de fazer? Ah, porque não tem o conhecimento, porque não consegue parar e assim por diante. E é algo que talvez alguém poderia pensar assim, ah não, eu vou ter que deixar isso para o fim da vida. Eu vou ter que deixar para aquele momento em que eu me aposentei, em que as preocupações já não existem, né? Onde a única coisa que eu tenho que cuidar é o horário dos meus remédios, certo? Aquela coisa, né, quem chegou, aquela velhice feliz, em que se tem um pequeno achaque que é inevitável, mas o cara tá bem, né? E aí aquilo lá, faz o seu exercício e segue a vida e tá tudo certo. E agora eu vou deixar para esse momento, mas pessoal, o grande problema de pensar assim é que vocês já viveram a vida. Ou seja, vocês vão procurar ter unidade do pensamento, unidade daquilo que vocês consideram o verdadeiro, quando vocês já passaram pelo grande momento, certo? E claro que você pode realizar coisas maravilhosas na terceira idade, depois de 60 anos e tudo mais, não é disso que você está falando. Mas é inegável, né, que o ápice das nossas forças nesse momento já passou, né? Quer dizer, o homem, existe esse homem virtuoso, né, que recebe a graça de mesmo nessa idade ainda poder dar muito fruto, mas o ápice passou. Então, isso, de eu parar para pensar a unidade das minhas ideias. E o que eu estou chamando de unidade das ideias, pessoal, é muito simples. É a gente parar para perceber, primeiramente, qual é o valor fundamental da nossa vida. O que é o ponto em comum de tudo que eu acredito, de tudo que eu considero importante, que orienta o meu agir, tá? No caso de Chesterton, ele percebe, né, em última análise, que é Jesus, certo? Seu processo, conversão, anglicanismo, depois conversão ao catolicismo, tá? E é bem interessante dizer isso porque, assim, ó, nenhum dos convertidos, né, do protestantismo ao catolicismo enxergam que a sua vida cristã verdadeira começou lá no catolicismo. Não, é tudo um processo e tá tudo bem. Ninguém aqui tá dizendo assim, ah, não, ele só começou a ser cristão quando era católico. Nada disso. É um processo que o levou ao catolicismo, tá? Então é isso. Só que o grande ponto, independente se você tem fé ou não tem fé, é o seguinte: as suas ideias não podem ser contraditórias em si. Você não pode estar vivendo sobre o critério X numa coisa e o critério Y em outra. As duas são contraditórias, as duas não se combinam, porque isso muito provavelmente vai levar você a uma crise existencial ou coisa pior, tá? A crise existencial, na melhor das hipóteses, que é quando você se dá conta de que a sua existência tem um problema, tá acontecendo alguma coisa ali, tá? E tragicamente você talvez não se dê conta disso até que seja tarde demais, né? Então é isso que Chesterton está em busca. Eu preciso perceber se as minhas ideias, elas estão, né, as ideias mestras da minha vida em cada campo estão unificadas, né, e fazem sentido entre si, tá?
Essa ortodoxia seria, sobretudo, né, em sentido mais amplo da palavra, esse reto pensar desse sujeito que quer viver uma vida coerente, certo? Essa coerência é uma busca bastante marcada de Chesterton a vida inteira, e ele considera que o serviço a essa coerência na vida dos demais, através da fidelidade pessoal dele a isso, ou seja, eu vou ser fiel à coerência que a verdade demanda, e a partir disso eu vou prestar o serviço aos meus compatriotas, ao meu país, e a quem mais se beneficiar com isso aqui. Nós, inclusive agora, tantos anos depois, aqui no Brasil, não estamos no Reino Unido, nem estamos próximos de Chesterton em temporalidade, certo? Então esse é o grande ponto. E aí, não é por nada que ele vai começar a atacar aquilo que parece que é o cerne, tá, desse pensamento que ele possui acerca dessa retidão, que é o quê? O racionalismo, certo? Ele pensa que a questão do racionalismo é um dos fundamentos da nossa loucura sadia, vamos chamar assim. Chamo de loucura sadia porque, via de regra, aquilo que é normalidade, cada vez mais está relacionado não ao fato de uma visão antropológica reta, certo? Ou seja, o ser humano é isto, então nós temos que ter um comportamento psicologicamente saudável em relação a esse ideal. Não, é aquilo que eu posso, o que a sociedade dá conta de manter, tá? A sociedade dá conta de te manter, então, né, você pode ser considerado por muitos alguém razoavelmente sadio, tá? Mas para Chesterton, né, a decomposição da inteligência humana, né, e da vontade humana começa nesse ponto que eu achei sensacional. Ele chega comentando assim, isso é bem no começo, tá, pessoal? Vocês não vão ter dificuldade de chegar aqui. Quem está lendo Ortodoxia, você ainda não leu, não deixe de ler, certo? Nós estamos aí, Sociedade Chesterton Brasil, na sua livraria, sempre tem oportunidade. Há pouco tempo eu tinha visto até que tinha uma promoção, se talvez ainda tenha, talvez não tenha, mas vale a pena de toda forma você adquirir os clássicos de Chesterton, que inclui Ortodoxia. Pessoas completamente mundanas, diz Chesterton, nem sequer o mundo chegam a compreender. Fiam-se por completo em algumas poucas máximas cínicas e enganosas. Certas vezes passeava eu com um próspero editor que, a certa altura da conversa, fez uma observação que me já era familiar. Na verdade, já me era familiar. É quase um lema do mundo moderno. E se bem já a tivesse ouvido incontáveis vezes, de repente percebi que a frase não dizia nada. E que eu faço uma pequena pausa para dizer quantas frases a gente vê assim, né, pessoal? Se a gente para olhar, pensar um pouco sobre aquilo ali, a gente pensa assim, cara, não está dizendo nada. Ou está dizendo uma obviedade, ou está dizendo uma coisa que não faz sentido. Falando de alguém, disse o editor, aquele homem irá longe, ele crê em si mesmo. Lembro de que mal ergui a cabeça para ouvi-lo e meu olhar caiu sobre um ônibus em cuja lateral estava escrito Hanwell. Então eu respondi, quer que eu lhe diga onde estão os homens que mais creem em si mesmos? Isso eu posso dizer-lhe. Conheço homens que creem em si mesmos com uma fé mais colossal que a de Napoleão ou César. Sei onde flameja a estrela fixa da certeza e do sucesso. Posso guiá-lo aos tronos altivos de super-homens. Os que realmente creem em si mesmos estão todos em manicômios, tá? E aqui, pessoal, eu vou chegando nos finalmente da nossa conversa, nesse primeiro momento, que é, primeiro dizendo o que é Hanwell. Muitos de vocês que acompanham aqui já há algum tempo sabem. Hanwell é um bairro de Londres onde ficava um famoso manicômio do período de Chesterton, uma casa de recuperação de pessoas com doenças mentais e sofrimentos psíquicos severos, né? Então, é para lá que iam. Mas o que Chesterton comentava com isso? Pessoal, o fato fundamental é uma coisa meio assim, ó, isso é lema até de série, quem viu aquela famosa série de mistérios, mundo dos extraterrestres e tudo mais, que é Arquivo X, né? A verdade está lá fora. E essa é uma realidade acerca daquilo que o homem precisa, do movimento que o homem precisa fazer, tá? Não é que a verdade está sempre lá fora, tem uma hora que nós precisamos nos interiorizar para entender que a verdade também está dentro de nós. Mas a verdade, a verdade se constrói diante da nossa inteligência num diálogo. Esse é um ponto fundamental. E o diálogo, via de regra, ele acontece de maneira mais frutuosa entre pessoas que não têm segurança nenhuma acerca de nada, isso é muito complicado.
Quem já conversou com alguém que toda hora, né, sim ou talvez não, tudo pode ser e pode não ser, certo? É complicado, a gente não consegue progredir, né, e nem conseguir chegar a clarezas, novas claridades, iluminações e assim por diante de uma conversa assim. Porém, existe uma natural desconfiança do sujeito que pensa coisas razoáveis e que dialoga com quem é razoável, entre esses dois interlocutores, né, entre essas pessoas, entre essa pessoa que fala e esse interlocutor que dialoga com ela, que é o fato de já ter percebido na sua experiência em que em vários momentos se equivocou e aquilo que pensava ser certeiro e às vezes pensava ser muito certeiro, pensava ser quase algo, né, indiscutível, se mostrou falso. E a partir disso então ele percebe, né, que a verdade que ele conhece precisa sempre de um complemento externo a si. E a partir disso, né, Chesterton, ele com essa ideia de Hannibal, ele recorda, já no princípio do seu livro, acerca do reto pensar, vamos dizer assim, acerca da ortodoxia como forma reta de pensamento, aquilo que é o princípio, ou pelo menos aquilo que se consolidou quase como um mito acerca do princípio do projeto socrático, do projeto filosófico ocidental, como ele se consolidou, que é, né, estou melhor do que aqueles que se consideram sábios na sociedade, porque ao menos eu sei que não sei, como diria Sócrates. Então, nesse princípio, e o cara que diz que sabe que não sabe, ou melhor, que sabe que a sua inteligência tem um limite e pode falhar, esse cara é um cara que nunca vai acreditar em si a ponto de duvidar da realidade que está diante dos olhos dele até chegar ao lugar, né, da loucura, né, desta loucura que nem mesmo uma sociedade permissiva como a nossa consegue administrar, certo? Então esse que é o grande ponto. Uma suave desconfiança de si mesmo, né, mas sabendo que nós temos que operar em cima de algumas verdades fundamentais para nos ajudar a seguirmos um caminho de busca honesta da verdade. Qual é a grande bússola nessa história toda? Bom, eu acredito que é a consciência, né? Alguns vão pensar em consciência no sentido, né, mais lato da palavra, que é aquilo que as pessoas consideram pessoalmente, certo? Como algo bom, belo, verdadeiro e tudo mais. Mas a consciência parece que desde muito cedo na filosofia e depois na apreensão cristã é o lugar onde existe aquela voz que ecoa a verdade eterna em nós e que nos previne mesmo nas idades mais, né, tenras, vamos chamar assim, de que certas coisas são certas e certas coisas são erradas. O que fazer diante dessa prevenção da nossa consciência? Procurar conhecer a verdade acerca daquelas coisas, ao invés de se dizer, né, em vista dos prazeres ou de qualquer outra coisa, dane-se, vou fazer o que quero, e o mundo que lide com isso. Alguém que dá essa resposta provavelmente vai de passo em passo se desviar do caminho da verdade, enquanto aquele sujeito, opa, isso pode ser errado, então devo descobrir qual é a verdade acerca dessa ação. Esse sim vai caminhar cada vez mais aos trancos e barrancos num caminho, né, de coerência, de verdade, e mesmo que com, né, grandes esforços e depois de algum tempo, aquilo que ele conquistou vai se consolidar, não como uma coisa que ele tem, mas como alguém que ele é. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.